Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 38 minutos. Olá, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 22 de novembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui pela Rádio Número 1 da região. Hoje uma quarta-feira, meio de semana. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Jânio da Rô vai se filiar à União Brasil para tentar viabilizar candidatura a prefeito de Goiânia. Ronaldo Caiado firma acordo com a bancada goiana no Congresso Nacional por aumento de emendas à saúde. Senado analisa a PEC que limita decisões monocráticas do STF. Mais de 20 mil pessoas ficam desabrigadas após temporais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Operação prende 14 foragidos por crimes de exploração sexual de crianças em 6 estados. TRE goiano decide manter o mandato da deputada estadual Zeli. Para PAN 2023, Brasil conquista 4 ouros e quebra recordes na natação. Chuva forte provoca alagamentos e derruba árvores em Goiânia e região metropolitana. Brasil envia para Israel e Egito lista para a saída de Gaza com 86 nomes. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 40 minutos agora. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Edição desta quarta-feira, 22 de novembro. Olha, o Senado Federal adiou nesta terça-feira a votação da proposta de emenda à Constituição 8/21, que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. O plenário aprovou por 48 votos favoráveis e 20 contrários, calendário especial para apreciar o texto. Com a medida, a previsão é de que os 2 turnos sejam feitos na quarta-feira. O plenário da Casa Alta realizou 5 sessões de discussão antes de submeter a matéria à votação. O relator da PEC, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, alegou ainda não ter finalizado o parecer sobre o projeto. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no início de outubro, em votação que durou menos de 1 minuto. A tramitação de propostas de emenda à Constituição exige 2 turnos de votação. O primeiro precisa de 5 sessões de discussão, enquanto o segundo requer 3. A proposta veda decisões monocráticas que suspendam leis ou atos do presidente da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ou ainda do Congresso Nacional. Também limita o prazo dos pedidos de vista para 6 meses, com apenas uma renovação de 3 meses. E após os temporais que atingiram os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no último fim de semana, mais de 20 mil pessoas estão desabrigadas. A enxurrada piorou a situação, que já era devastadora. Isso porque muitas famílias atingidas já tinham perdido tudo na última enchente registrada há menos de 3 meses em Mussum, no Vale do Taquari. Casas foram destruídas e ficaram em ruínas. As famílias foram atingidas pela segunda enchente em menos de 3 meses. Algumas delas conseguiram salvar pouco do que haviam reconquistado. As doações recebidas de gente de todo o estado chegaram a dar algum ânimo para a dona de casa, Michele de Couto, mas quase tudo que tinha foi perdido. Já em Eldorado do Sul, na região metropolitana da capital, 4 caminhões do Exército ajudaram nos resgates. Em Porto Alegre, o Lago Guaíba atingiu o nível mais alto em 8 décadas e a prefeitura fechou as comportas do sistema de proteção contra enchentes. Oftalmologistas fazem mutirões contra a doença que causa cegueira. Vamos conferir os detalhes com Alexandra Fiore. Você sabe o que é retinopatia diabética? É uma doença relacionada ao diabetes, considerada uma das principais causas de cegueira evitável no mundo.
Para prevenir ou diagnosticar essa condição, até o início de dezembro, uma série de mutirões de atendimento gratuito será promovida por todo o país com oftalmologistas. Já foram confirmados 44 mutirões em 15 estados, com a coordenação em nível nacional do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, em parceria com outras sociedades médicas e instituições públicas e privadas. A diretora do CBO, Vilma Leles, explica por que pessoas diabéticas devem redobrar a atenção à saúde ocular. Logo que uma pessoa tem o diagnóstico de diabetes, ela deve ter uma avaliação com o oftalmologista para fazer um fundo de olho. É importante ter certeza se não há qualquer lesão ou se já existe alguma para começar a ter um tratamento específico. De toda forma, todos os pacientes que têm diabetes precisam de exames regulares, uma vez ao ano, para identificar se surgem lesões na circulação da retina. Uma lesão na circulação da retina significa que pode haver outras lesões em outros órgãos, como coração, rim. Por ser uma doença que afeta vários órgãos do nosso corpo, a diretora do CBO alerta que o paciente precisa ser acompanhado por outras especialidades médicas. Como o diabetes é uma doença sistêmica, ou seja, afeta todo o nosso organismo, várias especialidades da medicina se envolvem, por exemplo, o cirurgião vascular, que pode cuidar de pés diabéticos com complicações mais graves, nefrologista, por conta do envolvimento do rim, cardiologista, oftalmologista, neurologista, enfim, todos os órgãos do nosso organismo podem ser comprometidos quando o diabetes não está bem controlado. Vilma Leles, que também é a presidente eleita do CBO para o biênio 2024-2025, destaca a importância de buscar informações seguras e de qualidade sobre diabetes e saúde ocular. Por mais que nós tenhamos hoje em dia muito conhecimento difundido em várias redes, há ainda muita divulgação errônea quando a gente faz uma busca simples. Tratamentos mágicos. Então, saber onde procurar uma informação de qualidade é muito importante. Nós vamos ter o 24 horas pelo diabetes, onde nós temos um hot site com muitas informações a respeito, e esses são fontes seguras de informação. O diabetes é uma doença grave e silenciosa que exige a vigilância contínua dos pacientes e dos profissionais da saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 11 pessoas no mundo convive com diabetes. No Brasil, houve um aumento de 60% no diagnóstico da doença em um intervalo de 10 anos. A campanha 24 horas pelo diabetes, tradicional maratona de atividades online, ocorre no próximo sábado, dia 25, a partir das 9 horas da manhã. Serão palestras, entrevistas e esclarecimentos sobre a doença e suas complicações, tudo transmitido ao vivo pelo canal do Conselho Brasileiro de Oftalmologia no YouTube. Confira os detalhes da programação no site 24hpelodiabetes.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h46 agora. E o governador Ronaldo Caiado firmou acordo com a bancada goiana do Congresso Nacional para aumentar as emendas parlamentares destinadas à saúde para Goiás. Com isso, o chefe do executivo quer aplicar a expansão da rede estadual e melhorar a qualidade dos serviços. O acordo ocorreu na segunda-feira, dia 20, com a presença de presentes dos deputados federais Adriano do Baldi, Daniel Agrobon, Flávia Moraes, Gustavo Gayer, Jefferson Rodrigues, Leda Borges, Marussa Boldrin, professor Alcides, Ismael Alexandrino e Rubens Ottoni. A intenção é de que cada deputado e senador possa destinar 10 milhões em emendas individuais para a saúde por ano. Já o valor das emendas da bancada pode chegar a 130 milhões. Segundo o governador, a medida irá ajudar o custeio da saúde em Goiás, sobretudo para a realização do complexo oncológico de referência do estado de Goiás, em construção em Goiânia, e o Hospital Estadual de Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal. E o empresário Jânio da Rô vai se filiar à União Brasil. Atualmente ele está no MDB.
O movimento tem o aval do governador Ronaldo Caiado e do vice Daniel Vilela. A filiação ao partido do governador faz parte da estratégia de Darro para construir a candidatura a prefeito de Goiânia em 2024. Caso vingue a articulação, o MDB vai indicar o vice na chapa, provavelmente a advogada Ana Paula Rezende, filha do ex-prefeito Iris Rezende. 6h48, o presidente do Detran, delegado Valdir, comenta agora no Jornal Verde Vale sobre problemas que o dono de um veículo pode ter caso não faça a transferência do carro dentro do prazo. Vamos conferir esses detalhes com a Jaqueline Moura. O documento de comunicação de venda é gratuito e pode ser feito na sede do Detran ou através do aplicativo. O comunicado de venda é o proprietário. Se eu vendi um veículo para você, o que acontece? Você tirar cópia desse documento, devidamente assinado, autenticado em cartório, e você trazer essa comunicação no Detran. Agora, se você tiver já CNH digital, tiver o GoOn, você vai poder fazer de forma online. Extremamente importante você fazer essa transferência, porque o veículo é uma propriedade, isso traz consequências. Amanhã você vai responder um inquérito policial, pode ser um mandado de prisão, pode sair pontuação na CNH, pode acontecer uma ação indenizatória contra você, então traz uma série de consequências. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, após a compra do veículo, o novo dono tem um prazo de 30 dias para efetivar a expedição do certificado de registro veicular. Caso isso não aconteça, o comprador deverá pagar uma multa e o documento continua no nome do antigo proprietário. Diariamente, o Detran se depara com casos semelhantes. Muita gente vende e não comunica legalmente e aí continua responsável pelo veículo. O melhor caminho é a regularização. Se você tem uma situação que você não consiga resolver, que já vendeu um veículo, procure o Detran, o veículo está no seu nome, peça uma segunda via, faça nova comunicação e formalize essa venda. Formalizando essa venda com a transferência efetiva, você vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h50. E o Fluminense pode encerrar o ano de 2023 com um importante prêmio. Nesta terça-feira, o tricolor foi indicado como o melhor time do mundo em prêmio concedido pelo Globe Soccer Awards. A escolha foi feita por um júri composto de jogadores e treinadores internacionais. O tricolor é o único brasileiro representante na América do Sul. Boca Juniors também aparece como indicado. Os outros concorrentes são Al-Ahly, Al-Hilal, Al-Ittihad, Arsenal, Barcelona, Bayern de Munique, Benfica, Feyenoord, Inter de Milão, Manchester City, Napoli, PSG, Roma, Sevilha, Union Berlim, Wild, Red Diamonds e West Ham, além de United. A cerimônia de premiação dos finalistas será no dia 19 de janeiro do ano que vem, no Hotel Atlantis, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O júri da premiação é composto por ex-jogadores, técnicos e dirigentes do futebol, como Deco, Fico, Antônio Conte, Marcelo Lippe, Fábio Capello, Adriano Galliani e Jorge Nuno Pinto da Costa. E vamos às eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Uruguai venceu a Bolívia por 3-0 no Centenário em Montevidéu, em um jogo de emoções diferentes. A Celeste se manteve na briga pela liderança das eliminatórias e vê o seu artilheiro máximo, Luiz Soares, retornar após quase um ano. Do outro lado, Marcelo Moreno, maior goleador da equipe boliviana, teve uma despedida emocionada em seu último jogo pela seleção. O Uruguai chega aos 13 pontos e se manteve na segunda posição das eliminatórias, atrás da Argentina, que tem 15. A Bolívia fica com 3 pontos e segue na penúltima posição. A próxima rodada será apenas no segundo semestre de 2024. A Celeste recebe o Paraguai e os bolivianos pegam a Venezuela em casa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo teve uma terça-feira mais movimentada após o feriado de ontem em algumas partes do país. As escalas de abate permaneceram encurtadas, mesmo com avanços pontuais
em alguns estados, como disse o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Na região norte, com condições bastante difíceis para as pastagens, em especial no Tocantins, oferta de animais terminados é escassa e abre espaço para tentativas de compra em patamares ainda mais altos. No centro-sul do país, as negociações vêm se repetindo no mesmo padrão de preços. A demanda de final de ano da carne bovina é um ponto relevante e pode justificar a alta das cotações da arroba do boi gordo. Vamos então aos preços da arroba do boi no fechamento desta terça-feira. Em São Paulo capital, R$ 238,00. Em Goiânia, R$ 237,00. Já em Uberaba, Minas Gerais, a arroba foi comercializada a R$ 235,00. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 231,00. E finalmente em Cuiabá, onde a arroba foi comercializada no dia de ontem a R$ 206,00. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h07, já de volta com o Jornal Verde Vale. Aguardada há 2 meses, a indicação de Lula para a Procuradoria-Geral da República será feita até a próxima segunda-feira, dia 27, é o que dizem ministros do governo. Essa é a data, Daliana, em que o petista embarcará para uma viagem de 10 dias por vários países do Oriente Médio, onde vai participar da COP28 na Alemanha. Segundo auxiliares, Lula indicou que fará o anúncio antes da viagem, para dar tempo hábil para o indicato fazer o beijamão e ser aprovado no Senado ainda em 2023. Os senadores fizeram chegar ao presidente da República que, se não for feita até o final de novembro, a indicação não conseguiria ser analisada pela casa ainda este ano. Isso porque o recesso começa no dia 22 de dezembro. No Senado, o indicato precisa passar por sabatina na Comissão da Constituição e Justiça e ter o nome votado no plenário. No Planalto, há quem aposte que Lula também já vai indicar até segunda-feira o seu escolhido para o STF. A vaga está aberta desde o final de setembro, quando Rosa Weber se aposentou. O franco favorito para a PGR, como noticiou a coluna, é o subprocurador Paulo Gonet. Nesse cenário, o favorito para o STF seria o atual ministro da AGU, Jorge Messias. E a Delegacia de Polícia Federal de Campinas, São Paulo, em parceria com a Polícia Civil, localizou e prendeu 14 pessoas foragidas da Justiça por crimes de exploração sexual de crianças por meio da Operação Vulnerare até esta terça-feira. A ação realizada em 8 cidades do estado de São Paulo e outros 5 estados começou em agosto desse ano. A Polícia Federal detalhou que, a princípio, os presos não tinham qualquer ligação entre si. As prisões ocorreram no estado de São Paulo. Os mandados foram cumpridos em Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Valinhos, Pedra Bela, Peruíbe e também na capital. Também houveram prisões em São Joaquim, Santa Catarina, Boa Esperança em Minas Gerais, Sinop no Mato Grosso, Vitória da Conquista na Bahia e Bandeirantes no Paraná. Além das prisões, a polícia também buscou obter imagens de partes dos corpos dos presos, que podem estar relacionados a outras cenas de abuso sexual infantil e continuam sob investigação. Durante coletiva de imprensa, Estela Baraquete, coordenadora do Grupo de Repressão a Crimes contra os Direitos Humanos, detalhou que a operação deve se tornar permanente, pois há outros mandados a serem cumpridos. Black Friday, 9 em cada 10 consumidores devem fazer compras. Carolina Cassola é quem traz os detalhes dessa pesquisa. 9 em cada 10 consumidores querem comprar na Black Friday deste ano. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. De acordo com o levantamento, 87% dos brasileiros pretendem fazer compras na data, um aumento de 9 pontos percentuais em comparação a 2022. A principal razão para participar da Black Friday é a oportunidade de comprar algo que já estava precisando a um preço mais baixo. Quem explica é Daniel Sakamoto, gerente executivo na CNDL. Além de aproveitar os descontos, a pesquisa revela que 37% dos entrevistados pretendem antecipar as compras de Natal, ainda nesse mês de novembro. E a pesquisa mostra também que, em média, os consumidores esperam encontrar descontos de 40% nos produtos ofertados na Black Friday desse ano. Os produtos mais procurados são roupas, calçados, cosméticos e eletrodomésticos.
A média de gastos por pessoa deve ser de R$ 1.250, com preferência para lojas online. Mais de 90% dos entrevistados querem fazer pesquisa de preço e estão preocupados com a segurança nas compras. Atualmente há inúmeras ferramentas online e digitais para realizar a pesquisa de preços e o consumidor está cada dia mais familiarizado com esse tipo de tecnologia. Além dos melhores preços, os consumidores também estão muito atentos à reputação das lojas. A nossa pesquisa indica que 87% deles pesquisam dados relacionados à credibilidade e segurança dos estabelecimentos comerciais. Isso também é um dado importante e relevante aí para quem está se preparando para Black Friday desse ano. Entre as formas de pagamento, o Pix e o cartão de crédito parcelado são as modalidades preferidas. Segundo a pesquisa, 25% admitem que costumam gastar mais do que podem, mesmo estando com contas atrasadas. Fique atento com os gastos para evitar mais endividamentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h12 agora. 80 radares começaram a operar nesta segunda-feira em trechos da BR-153, 050 e 414 entre Anápolis e municípios do Tocantins. Em Goiás, os 68 equipamentos instalados estão sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a Ecovias do Araguaia, ao todo são 80 radares entre Anápolis e Aliança do Tocantins, sendo 56 deles operando na velocidade máxima de 80 km por hora e outros 9 operando com limite de 100 km por hora para veículos leves, dependendo do trecho onde foram instalados e de acordo com o limite estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. A concessionária que administra os trechos explica que as imagens são enviadas para uma central terceirizada pela Ecovias. Depois de pegar as informações, os dados são enviados para a PRF, que emite as multas. Os locais escolhidos foram definidos pela PRF, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, e levaram em conta estatísticas de acidentes, fluxo de veículos e o perímetro urbano das vias. E a Justiça Eleitoral do Estado de Goiás decidiu nesta segunda-feira, por unanimidade de votos, manter o mandato da deputada estadual Zeli Fritich. A parlamentar foi eleita pelo PRTB em 2022, mas se filiou à União Brasil em março deste ano. Foram 7-0. O Partido Solidariedade, no entanto, alega que a parlamentar esteve nos quadros da legenda antes de migrar para a União Brasil. A legenda argumentou que Zeli teria cometido infidelidade partidária e por isso entrou na justiça, reivindicando a cadeira da deputada. Apesar da tese, o TRE goiano entendeu que Zeli não se filiou ao Solidariedade. A Justiça Eleitoral considerou que as meras tratativas não correspondem a uma filiação partidária. Além disso, o partido reconheceu a nulidade da filiação da deputada. A Procuradoria Regional Eleitoral também destacou que não restou demonstrado o ânimos da deputada de se filiar ao Solidariedade. Ao contrário, foi confirmado o vício de consentimento da vontade da eleitora, que manifestou não ter pretendido se filiar ao partido presidido em Goiás por Denis Pereira. O advogado de defesa do Solidariedade, Bruno Pena, sustenta que o partido vai recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral por entender que a deputada esteve nos quadros do partido e vai insistir na tese da infidelidade partidária. E o governo de Goiás investe em inteligência artificial para salvar bebês prematuros. Juliana Carnevale é quem traz os detalhes dessa novidade. As possíveis complicações da prematuridade levaram a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás a desenvolver uma inteligência artificial para dar suporte aos bebês que nascem antes do momento ideal. A inteligência artificial contra a mortalidade infantil utiliza tecnologias de ciência de dados para mensurar a atenção requerida no cuidado de cada recém-nascido internado, permitindo o aperfeiçoamento do uso de recursos humanos com base na prioridade do atendimento. O objetivo é auxiliar no diagnóstico e interferência no cuidado neonatal, contribuindo para a redução de mortalidade, uma preocupação destacada no último dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial da Prematuridade. Atualmente, a inteligência artificial está integrada ao sistema de prontuário eletrônico do paciente e, por isso, todos os hospitais estaduais que têm unidade materna são beneficiados. Em uma primeira etapa, a ferramenta repassa a indicação do grau de cuidado que deve oferecer para a criança ao nascer
e os protocolos a serem seguidos. Em seguida, as mães recebem um guia dos principais cuidados que devem manter em casa com o recém-nascido. A iniciativa foi implantada inicialmente como projeto piloto no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. E continuamos falando das eliminatórias para a Copa do Mundo. Fora de casa, a Colômbia conseguiu se impor e venceu o Paraguai por 1-0 nesta terça-feira, em jogo da sexta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O gol da partida saiu logo aos 10 minutos do primeiro tempo, com o atacante Borré. A seleção colombiana conseguiu controlar o resultado até o fim e se manteve invicta na competição. Com a vitória a terceira em 6 jogos, a Colômbia manteve a invencibilidade e chegou aos 12 pontos. O colombiano se mantém na terceira posição da tabela das eliminatórias sul-americanas, ficando atrás apenas de Argentina e Uruguai. O Paraguai segue na 7ª posição, somando 5 pontos até aqui. Do buraco para a zona de classificação, o Equador deu a volta por cima rápido após começar as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo com 3 pontos negativos e terminar a última data FIFA deste ano se garantindo dentro do G6. Na noite dessa terça-feira, nos 2.850 metros de altitude de Quito, os donos da casa ganharam do Chile por 1-0, com gol de Ángel Mena ainda no primeiro tempo, e seguraram uma pressão chilena no fim para garantir os 3 pontos. Com a vitória, o Equador foi a 8 pontos e subiu para o 4º lugar, ultrapassando o Brasil e abrindo 3 pontos de distância para o Paraguai e para o próprio Chile, que continua em 8º lugar, estacionado nos 5 pontos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h18. E o mercado brasileiro da soja teve uma terça-feira bastante movimentada. O dólar e a Bolsa de Chicago subiram. Desde amanhã foram observadas boas ofertas. No final do dia, uma reação contrária dos prêmios limitou melhores os preços. Os negócios saíram tanto para a safra disponível quanto para a nova safra. Analistas de safras em mercado estimam que os volumes movimentados giraram entre 300 mil e 500 mil toneladas. Confira as cotações da saca de 60 quilos nessa terça-feira. Porto de Rio Grande aumentou de 155 para 157 reais. Cascavel, Paraná, cresceu de 136 para 138 reais. Em Paranaguá, também no Paraná, valorizou de 146 para 148 reais. Em Rondonópolis, Mato Grosso, foi de 127 para 129 reais. Dourados, Mato Grosso do Sul, passou de 127 para 130 reais. E Rio Verde subiu de 128 para 131 reais. As preocupações com o clima no Brasil sustentaram as cotações, mas o movimento perdeu força diante da pressão vinda do mercado financeiro. Apesar das chuvas benéficas do fim de semana, as projeções são desfavoráveis para o desenvolvimento das lavouras no Brasil. Mas o impacto positivo aos preços foi limitado por uma correção com base na reversão de outros mercados. O petróleo registra leve baixa e o dólar sobe frente a outras moedas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20 agora. O governo federal anuncia 3 bilhões de reais para a educação inclusiva. Quem traz essa boa notícia é Alain Barbosa. O Brasil tinha, em 2022, 1.372.000 alunos com deficiência matriculados em classes comuns, segundo dados do Censo Escolar do INEP. Esta orientação faz parte da Política de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, de que o ensino se faz com a convivência entre todas as pessoas. Mas esse caminho nem sempre é fácil. Estudante autista do 3º ano do ensino médio, Francisco Vanderlei de Lima Cardoso, contou em solenidade no Palácio do Planalto nesta terça-feira uma triste experiência. Eu era uma criança que estudava numa escola pública e eu era diferente dos outros pela minha deficiência. E um dia, uma mãe e um colega meu chegou na diretoria pedindo que me tirasse da escola. E alguns pais também concordaram com isso. A falta de compreensão da comunidade escolar é apenas uma das barreiras enfrentadas por estudantes com deficiência.
Falta de infraestrutura, acessibilidade, materiais pedagógicos e capacitação de professores e gestores escolares também são alguns desafios a serem enfrentados. Para isso, o Ministério da Educação anunciou nesta terça-feira investimentos de 3 bilhões de reais para a educação inclusiva em todo o país, como detalha o ministro Camilo Santana. A nossa meta, presidente, é ofertar formação de educação especial a todos os professores das classes comuns com o público-alvo da educação especial. Vocês terem uma ideia, isso representará 1,4 milhão de professores formados com essa ação. Em discurso, o presidente Lula defendeu as políticas sociais para os que mais precisam. O governo tem que cuidar das pessoas de acordo com as necessidades das pessoas. Não importando como é que a pessoa é, não importando a cor, não importando a altura, não importando que seja gente. Entre as metas anunciadas pelo Ministério da Educação estão a oferta de salas de recursos multifuncionais em 72% das escolas, hoje restrita a apenas 36% das unidades de ensino, e também a entrega de 1.500 ônibus escolares acessíveis. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. 7h22, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira, e já no próximo bloco, chuva forte provoca alagamento e derruba árvores em Goiânia e região metropolitana nesta terça-feira. E o Brasil envia para Israel e Egito lista para a saída de Gaza com 86 nomes. E claro, espaço para as nossas notícias locais. Com ele, J. Pereira, não saia daí. Nós voltamos já, trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h30, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o governo brasileiro elaborou uma nova lista com 86 pessoas entre brasileiros e parentes de brasileiros que estão na faixa de Gaza e que desejam sair da zona do conflito no Oriente Médio com destino ao Brasil. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo Itamaraty. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a lista já foi enviada ao Egito e Israel para autorizarem a saída dessas pessoas do enclave palestino. Quando o Brasil conseguiu trazer os 32 brasileiros que estavam em Gaza, no dia 14 de novembro, o presidente Lula informou que o governo trabalharia para trazer todos os nacionais e seus parentes que desejassem sair do local. O Itamaraty, por meio da assessoria de imprensa, destacou que não há prazo para que essas pessoas saiam de Gaza, porque ainda existem outras listas de nacionais de outros países que ainda não obtiveram autorização para sair do local e que estariam na frente dessa fila. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. E a forte chuva que caiu no final da tarde desta terça-feira em Goiânia e região metropolitana acabou causando estragos e deixou o trânsito na volta para casa complicado. A chuva deixou várias ruas alagadas e o vento forte derrubou várias árvores por diversos setores da capital e de Aparecida. Equipes da Comurg e do Corpo de Bombeiros trabalham para retirar as árvores das vias. Na segunda-feira, o Centro de Informações Meteorológicos e Hidrológicos de Goiás emitiu alerta de risco potencial para a formação de tempestades com chuvas localmente fortes, rajadas de ventos, raios e eventualmente granizo. Para a quarta-feira, a previsão ainda é de temperaturas altas, mas com pancadas de chuva. Segundo o CIMEGO, a temperatura máxima pode chegar aos 32 graus e umidade relativa do ar variando entre 45% a 90%. E as polícias civil e militar de Goiás realizaram nesta terça-feira a Operação Tempus Fuggi. A ação, que cumpriu 27 mandados de busca e apreensão em cidades goianas e de Minas Gerais, visa repreender crimes da associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. É preciso citar, a Polícia Penal de Goiás também realizou revista de intervenção na unidade prisional de Itapemeri. A operação ocorreu na madrugada de terça e foi comandada pela delegacia de Ipameri. Foram alvos dos mandados de busca e apreensão os municípios de Ipameri, Pires do Rio, Palmelo, Campo Alegre de Goiás, Catalão e Uberlândia, em Minas Gerais. Governador e deputados se unem por mais investimentos na área da saúde. Os detalhes você confere agora com Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado firmou acordo com a bancada federal goiana no Congresso Nacional para aumento das emendas parlamentares impositivas destinadas à saúde.
O objetivo é garantir o bom funcionamento e a expansão da rede, aprimorando cada vez mais a qualidade do serviço. A reunião foi conduzida pelo governador, com a participação do secretário da Saúde, Sérgio Vêncio, que detalhou as demandas do setor em Goiás. Nosso grande problema hoje é custeio. O Estado gasta 3,2 bi com custeio das 35 unidades, fora folha de pagamento, fora investimento. Ficando aí na média em 300 milhões acima dos 12% que está vinculado à Constituição. Então nós pedimos que cada deputado pudesse contribuir com 10 milhões de reais em emenda individual e que em emenda de bancada em torno de 130 milhões para a gente ajudar nesse custeio e zerar esse déficit em relação à vinculação. O secretário ressaltou ainda a importância da parceria com o governo federal e com os parlamentares para outros projetos de saúde do estado de Goiás. Olha, ano que vem nós vamos ter ainda o Hospital de Águas Lindas e a inauguração do CORA, que obviamente não são os hospitais mais caros, né? O CORA vai ficar aí mais ou menos como o nosso 8º hospital mais caro do estado, mas isso vai trazer um aumento de custo também de assistência. Então, nós precisamos da parceria federal com o Ministério da Saúde e, obviamente, dos deputados com aumento das emendas específicas para a saúde do estado, para a gente poder atender as filas da cirurgia eletiva. Nós já chegamos a 80 mil cirurgias realizadas no estado e município e nós estamos ainda um caminho aí de 60 mil cirurgias para conseguir diminuir, zerar essa fila. Atualmente, a rede de saúde é composta de 35 unidades próprias, sendo 6 policlínicas, 18 hospitais gerais e 11 centros de especialidades, além de 48 unidades conveniadas. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35. E o Brasil não fez um jogo ruim, mas o contexto pesou e a torcida no Maracanã não perdoou. A seleção brasileira perdeu por 1-0 para a Argentina nesta terça-feira. Foi a terceira derrota seguida nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A primeira em casa na história da competição. O zagueiro Otamendi fez o gol da vitória argentina aos 17 do segundo tempo. O meio-campista Joelinton foi expulso no fim da partida. Antes da bola rolar, houve uma grande confusão no setor sul do estádio. Ainda com 7 pontos, o Brasil caiu para o 6º lugar da tabela das eliminatórias. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a seleção ganhou 2 jogos, empatou 1 e perdeu os 3 últimos. Parte da torcida presente no Maracanã reclamou do atual técnico e ainda gritou time sem vergonha no segundo tempo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h36. E os preços futuros do milho encerraram as atividades desta terça-feira, sustentando movimentações positivas na Bolsa Brasileira ao longo de todo o pregão. As principais cotações flutuaram na faixa de R$ 68,88 a R$ 73,52. O vencimento janeiro 24 foi cotado a R$ 68,88, uma elevação de 1,50%. Março 24 valeu R$ 72,87, com valorização de 1,92%. Maio 24 foi negociado por R$ 73,52, um ganho de 1,69%. E o julho 24 teve o valor de R$ 71,22, uma alta de 1,11%. No mercado brasileiro, o preço da saca do milho também avançou neste segundo dia da semana. O levantamento realizado identificou valorizações na Praça de Itapetininga, em São Paulo, e desvalorizações em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, Ubiratã, Londrina, Marechal Cândido Rondon, no Paraná, Jataí e Rio Verde, aqui em Goiás, Brasília, no Distrito Federal, Eldorado, no Mato Grosso do Sul, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Cândido Mota, Campinas e Porto de Santos, em São Paulo. E as exportações do agronegócio oscilaram em outubro, mas o acumulado de 2023 indica crescimento. Luísa Guimarães é quem detalha esses números agora no Jornal Verde Vale. Em outubro de 2023, as exportações do agronegócio brasileiro totalizaram 13,38 bilhões de dólares, registrando uma leve queda de 2,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, a safra recorde de grãos do período possibilitou um aumento no volume exportado pelo Brasil. Para César Bergo, economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, o resultado reflete o destaque do setor do agronegócio na economia brasileira. O setor de agronegócio vem mostrando muita força e a importância dele para a economia brasileira fica em destaque
destaque, sobretudo no campo das exportações. Mas se formos observar o primeiro semestre, o desempenho também do setor foi importante, sobretudo para fortalecer o crescimento econômico do país. A soja em grãos está entre os destaques do mês, tendo alcançado um volume recorde de 5,53 milhões de toneladas, um aumento de quase 45,7% em relação a outubro do ano anterior. Reportagem Luísa Guimarães.